Boa noite, pessoal. Aqui fala o professor Ricardo Vermilinger. Eu sou coordenador da área de recursos discursivas do site do Ponto dos Concursos e estou começando aqui com vocês, com um pequeno atraso, a nossa apresentação aqui, que está nos últimos dias do prazo para o concurso aí da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu vim passar aqui para vocês alguns detalhes desse produto, como funciona o recurso, como a gente pode ajudar vocês, como vocês podem fazer o recurso individual, para quem não vai poder contar com a gente, e falar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou professor de redação e junto, a gente teve lá no Ponto um curso de discursivas para esse concurso, que foi bem sucedido, o pessoal gostou bastante, e eu cuidei da parte técnica de escrita, né, vamos dizer assim, e de português, né, como o pessoal gosta de falar. Eu não gosto, eu gosto de falar redação, acho que português é uma coisa, redação é outra. Tanto que eu falo nas aulas de redação, eu não ensino português, não ensino acentuação, não ensino esse tipo de coisa. Isso é português. Eu ensino técnicas de escrita, tópico frasal, coisas que realmente vão contribuir para a redação, para a estrutura da redação mesmo. E o professor Sandro Monteiro, que é o professor especialista da matéria, ele ministrou a parte de conteúdo. A gente só tem só um professor aparece aqui no vídeo, mas ele está participando aqui com a gente no chat. Então, quem tiver alguma dúvida, pode falar aqui com a gente no chat o tempo todo. E ele vai. O que eu puder responder, eu respondo. E o que for que ele tiver mais apto para responder, ele responde aqui para vocês. Os recursos, cada banca trabalha de uma maneira. E a FCC, para esse concurso, fez uma forma específica, que é a forma padrão que ela faz quando é prova de conteúdo, vamos dizer assim, né? Prova de direito, de alguma matéria do programa, do edital, seja qual for, ela tem esse modus operandi que é o que vocês viram aqui. Quando a FCC faz uma prova diferente, aquela prova de redação tema livre, né? Atualidades, que eu sempre brinco que é aquela redação do colégio Minhas Férias, fale sobre suas férias, mas quando é assim, ela faz um outro estilo, ela não divulga padrão de resposta, o recurso funciona de uma maneira totalmente diferente. Quando é uma prova de conteúdo, ela faz uma coisa bem amarradinha, é, semelhante não, assim, divulga um padrão de resposta, divulga aquilo que se esperava que o candidato colocasse na prova, só que o CESP, para quem está acostumado, para quem já fez provas deles e já viu aí um padrão de resposta do CESP, costuma ser um padrão bem elaborado, longo, bem escrito, e a FCC não. A FCC usa um padrão muito objetivo, quebra a nota em vários pedacinhos ali e tal, e como vocês puderam ver aí na redação de vocês. Eu tenho aqui para ilustrar, vou só passar para cá e compartilhar a tela com vocês, dois exemplos aqui de provas de áreas distintas, que vão mostrar bem aqui isso que eu estou falando, como funciona. Deixa eu ver se perfeito. Vou aproximar aqui um pouquinho a tela. Essa aqui foi uma prova do consultor legislativo, área Constituição e Justiça. Você tem aqui, a banca acabou divulgando em um arquivo único a prova, o comando da questão, vamos dizer assim, né, o enunciado da questão, a resposta do candidato escaneada, né, digitalizada, e na sequência o padrão de resposta. Então aqui a gente tem a parte inicial, que é o que veio na prova ali no começo, né, aquelas orientações iniciais. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, porque eu sei que às vezes embaça por causa da conexão. A página em branco. E aqui vem mais uma explicação aqui de como funciona. Isso aqui é tudo tirado do edital, né? E aqui os critérios, que isso aqui tá no edital, mas eles põem, que até facilita para o aluno, né, para o candidato, porque a parte do edital que tem a ver ali com a prova discursiva, ela já vem aqui, já vem no mesmo documento, fica mais fácil. O professor Sandro aqui está até lembrando, eu vou comentar aqui com vocês, porque apesar dele estar colocando no chat, essa aula vai ficar disponível, essa apresentação vai ficar disponível depois no canal do Ponto no YouTube. Só que no canal não aparece o chat. Então, sempre que ele fizer algum comentário aqui, eu vou fazer, né, eu trago para vocês. E sempre que alguém tiver alguma dúvida e for ter alguma resposta aqui por escrito, eu vou também ler aqui em voz alta
para que quem estiver assistindo no replay não fique prejudicado, possa ter acesso à integralidade da aula. E justamente o que o professor está colocando aqui é que a grade de correção do curso foi igual a de discursiva para o cargo de consultor. Né, que o nosso curso foi focado ali no cargo de consultor, e aí, do mesmo jeito que está aqui essa grade, separadinho, a pontuação separada para cada tópico, né, para cada quesito, como se fala, tanto na parte de micro quanto na parte de macro. Micro seria o português, como se fala, e aqui o macro seria o conteúdo. Então esse aqui seria o padrão, né, uma prova que chegasse ao total. E aqui a gente tem a questão, a resposta do aluno. Vou passar aqui a questão 2, a resposta do aluno. Vou só colocar aqui na tela aqui a 3. Só colocar aqui a nota efetivamente do aluno. Exatamente, está aqui. Mas antes disso, só colocar aqui, uma pessoa fez um comentário aqui, deixa eu te falar o nome da pessoa, fez um comentário aqui no chat. Gostaria de saber se é possível recorrer de um dos itens da folha de resposta. Teve o item que eu não citei e tive 9 pontos descontados, mas citei outras ações que, segundo a própria bibliografia, são tão importantes quanto e que não foram cobrados no espelho de resposta. Isso é um problema delicado, porque assim, no CESP, para fazer o paralelo, no CESP, junto com o gabarito da prova objetiva, digamos que fosse uma prova que todo mundo faz no mesmo dia, objetiva e discursiva. De vocês não foi exatamente assim, mas só para ilustrar. Você faz a prova no domingo, na quarta-feira o CESP divulga o gabarito da objetiva e divulga o que eles chamam de padrão de resposta preliminar, o que seria o padrão de resposta da prova. E abrem prazo para o aluno recorrer do padrão de resposta. Para falar que esse padrão está incompleto, tem outras informações que poderiam estar aí, ou vocês estão exigindo uma resposta que na verdade não é exclusiva, tem divergência doutrinária, cabe mais coisa, e aí você impugna o próprio padrão para que ele seja, né, adaptado ao que você julga ser mais correto. E aí esse tipo de recurso é um recurso para se trazer muita bibliografia, justificativa, trazer elementos extra-prova, vamos dizer assim. Vale botar tudo ali, porque afinal o limite ali é o conhecimento que existe da matéria. Então você pode trazer de qualquer fonte. Depois disso, depois dessa fase, é divulgado o padrão de resposta definitivo. Eles até põem em letras vermelhas aquilo que foi alterado em face dos recursos. E aí abre-se o prazo para o recurso como é o de vocês agora, para você recorrer da sua própria nota. E aí lá no CESP, nessa etapa, consta até no edital. Nessa etapa não se pode questionar mais o padrão. O recurso é simplesmente uma comparação da sua prova com o que consta do padrão. Então não adianta se questionar mais, a fase seria anterior. A FCC não tem esse procedimento. Ela divulga o padrão de resposta já junto com a nota, e é um padrão de resposta bastante sucinto. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, os critérios macro, é colocado aqui cada elemento, né, cada informação que o candidato deveria ter colocado na prova, e é assinalado quantos pontos cada informação dessa corresponde, a quantos pontos cada informação corresponde. Então aqui, por exemplo, nesse quesito 2, esse item aqui 2.1 valia 3, esse aqui valia 20, e esse aqui valia 10, totalizando 33. Como vocês podem ver aqui, valia de 0 a 33. Esse vírgula 00 aqui às vezes confunde um pouco. A nota vai de 0 a 33. E esse candidato teve 27. E aí é aquilo, né? Você tem aqui, como está agrupado, não dá para saber com precisão de onde foram tirados os 6 pontos. Né? Quer dizer, não dá para saber onde a banca assinalou isso, mas comparando a prova dele com esse padrão aqui, fazendo um trabalho bem criterioso aí de comparação, é possível identificar. E justamente é aí que se fundamenta o recurso. Num caso desse aqui, digamos que a gente identificasse que foram tirados todos os pontos aqui do item 2.2, que valia 20. No recurso a gente vai colocar, olha, considerando claro, com outras palavras, mas a ideia considerando-se o que consta do padrão do item 2.1 e o que eu falei nas linhas tais a tais, presume-se que eu tive a pontuação máxima. Do mesmo jeito, considerando-se o que está no item 2.3,
e o que eu falei nas linhas tais a tais, presume-se que foram os 10. Entendo, né, presumo que os pontos foram tirados do item 2.2. E eu discordo por quê, e aí vai explicar por que a prova dele estaria a merecer a pontuação máxima aqui, ou uma pontuação um pouco maior. E assim é feito o recurso de todos os itens. Aqui, se colocando aqui, realmente essa questão aqui, pelo jeito, está dando pano para manga mesmo. Uma outra candidata aqui comentando. Gostaria de saber se temos como recorrer da seguinte situação. Não foi cobrado o que estava no enunciado e não se tem a bibliografia da questão 2. Bom, é possível. Sempre é possível. A FCC não é uma banca muito... Assim, não é que ela não seja favorável aos recursos. Ela também não é das piores, mas também não está entre as melhores. Para vocês saberem, caso vocês não saibam, o CESP é disparado a banca que mais acata recurso e que majora bastante a pontuação e tal. Tanto o recurso em face do padrão, quase todo padrão de resposta definitivo do CESP, deixa eu botar aqui meu rosto, quase todo padrão de resposta definitivo do CESP tem ali alguma alteração, você vê a marcaçãozinha ali em vermelho, sinal de que ele foi modificado em face dos recursos, e mais à frente, o recurso da sua prova mesmo, ele é bastante levado em conta, assim, tanto que a gente tem um índice de sucesso no CESP, que em alguns concursos a gente chega a 70%. 70% dos recursos que a gente entra, a gente consegue ter algum sucesso, aí varia a pontuação que é garantida em cada um. Eu nunca me esqueço um recurso que era uma prova para auditor do Tribunal de Contas da Paraíba, se não me engano, valia 40 e o aluno tinha 35, e com o recurso a gente conseguiu fazer ele chegar aos 40. E aí ele entrou nas vagas e hoje ele é auditor lá. Então, assim, esse tipo de recurso para questionar, para dizer que o padrão não está adequado à bibliografia ou ao enunciado, é um recurso difícil, assim, não é um recurso de muito fácil aceitação. A banca não é muito sensível a esse tipo de recurso, mas uma questão aqui que a candidata colocou, não foi cobrado o que estava no enunciado, uma discrepância entre o enunciado e o padrão, e por sua vez, né, o seu texto, é uma coisa um pouco mais... A banca deve se mostrar um pouco mais sensível. Nada muito recente, mas já se viu casos até de intervenção judicial nesse ponto. Apesar de a gente ter aí farta jurisprudência de que o judiciário não se envolve tecnicamente com concursos, que no máximo, assim, se ele vê alguma questão, alguma ilegalidade que prejudicou ali a concorrência por algum motivo, em algum lugar a prova acabou mais cedo, teve algum problema, ou se foi colocado alguma coisa na prova que não tinha a ver com o edital, se a prova de alguma forma descumpriu o edital, e como a gente estuda em direito administrativo, o edital é a lei do concurso, como em licitações, né, o edital é a lei do certame, ali, né, da licitação. Se você consegue categoricamente demonstrar que o que está colocado ali não está no programa, ou então um erro crasso mesmo entre o enunciado e o padrão, se for uma coisa muito explícita, imagino que a gente consiga elaborar, consegue elaborar um recurso competitivo, e nesse caso, eu imagino que seja possível ter a majoração, sim. Imagino até que muitas pessoas, sendo uma coisa tão clara assim, ou que pelo menos muita gente identificou, serão tantos recursos, e se eles perceberem, eles vão mudar o padrão e vão acabar mexendo na nota de todo mundo. Certamente todo mundo que recorreu, e apesar de eu não me recordar de ter visto isso, mas imagino que se eles mudassem o padrão nessa situação, eles até pediriam um tempo a mais para o concurso e corrigiriam novamente as provas à luz do novo padrão. Mas por caso ali de ter como se fosse um erro material, sabe? Saiu com uma falha, então você corrige tudo novamente. Não é fácil, mas é um recurso que pode valer a pena, que vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Se tiver consistência, se realmente... Porque às vezes a gente tem essa sensação de que o negócio não está correto. E até uma dica que eu deixo para vocês, depois eu falo com mais calma. Na hora de fazer o recurso, você tem a sensação de que, vamos colocar aqui, a pessoa colocou, não foi cobrado o que estava no enunciado. Por exemplo, o enunciado dizia uma coisa e o padrão de resposta, teoricamente, dizia outra. Quando você for fazer um recurso disso, ou quando a gente for fazer um recurso disso,
a gente vai fundamentar, né? Então a gente vai dizer, olha, o enunciado falava isso, porém o padrão dizia aquilo e não bate, né? Não corresponde por causa disso, disso, daquilo, e vai explicar o porquê do recurso ter que ser provido. Às vezes, nessa hora, ao tentar botar no papel a fundamentação, tentar discorrer sobre isso, você acaba percebendo o que a banca quis. Você acaba vendo o seu erro, assim, vendo por que, na verdade, não cabe o recurso naquele ponto. É, eu, isso é um exercício que eu falo, recomendo para os alunos, não para fazer uma prova inteira, mas que quando tem um tempo de sobra ali, vale a pena. Vai fazer uma prova objetiva. E aí você fazendo a prova toda tal, e acabou, ficou ali uma outra questão, você com dúvida. Finja que você vai entrar com recurso daquela questão. Então você escolheu lá a letra C. Está meio na dúvida, mas escolheu a letra C. E aí faça um recurso mentalmente. Querida banca, a letra A está errada por causa disso, disso, daquilo, pá, 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 pá. A letra B está errada por causa disso, disso, daquilo. Sabe, você redige na sua cabeça a justificativa como se eles tivessem dado um gabarito diferente do seu e você fosse recorrer. É muito comum nessa hora você perceber o seu erro. Quando você vai explicar por que uma opção está errada, você se enrola, você não consegue, você vê, meu argumento que isso aqui está errado não procede. Ou ao contrário, quando você vai justificar por que a sua opção está certa, e justificar assim, né, por extenso, vamos dizer, longamente, você vê que não tem tanto fundamento assim. Para pensar melhor e vê que não tem tanto fundamento assim. Então, fazer um recurso mental de qualquer coisa numa prova objetiva, ou tentar fazer um recurso, como é o caso aqui, às vezes ao parar para botar no papel uma ideia que a gente tem na cabeça sobre aquilo ali, a gente percebe que na verdade o raciocínio estava equivocado. Então, assim, é por isso que perdão, estou um pouco gritado. É por isso que, assim, eu não tenho, nem o professor Sandro, estou vendo o comentário dele aqui, tem como chegar agora e falar, ó, certamente cabe. É uma coisa que demanda uma análise bem criteriosa mesmo, uma prova de um altíssimo nível, matéria especialmente técnica, assim, tanto que a gente teve uma procura grande pela prova discursiva, que pouca gente qualificada para conseguir oferecer esse curso de discursivo. Eu não digo nem por mim, porque a minha é a parte técnica de escrita que varia pouco de um concurso para o outro. Mas o professor Sandro, tendo esse domínio do conteúdo da matéria, poucos professores no Brasil têm realmente a competência para ministrar um bom curso de discursiva dessa matéria. Então ele vai olhar, justamente é muito complexo, então vai olhar com toda a calma tal, e aí pode identificar que cabe o recurso, ou então falar, ó, desculpa, mas realmente eu entendo o seu ponto, mas a banca votou por causa disso. Vai até te explicar por que não caberia o recurso ali. E aí eu tô aqui só para ver como é que está aqui no chat, porque estou vendo que esse está sendo o ponto nervoso aqui da história. Por exemplo, tem um aluno comentando, usei um artigo diferente do que está citado pela banca. É possível ganhar pontos informando no recurso que o artigo citado, embora divergente, também fundamenta a resposta da questão? É possível. É preciso fazer uma análise, né? Como eu disse, uma análise criteriosa, mas, como exemplo aqui, digamos, e aqui eu vou dar, não vou nem ler aqui, vou dar um exemplo bem exemplo mesmo, em teoria. Vou pegar esse item 2 aqui. Aqui está a explicação, que a iniciativa compete ao governador, a iniciativa é lei, pá, pá. Essa aqui é a resposta por extenso, vamos dizer, que deveria constar da prova, o candidato discorrer sobre isso. E aqui vem a fundamentação. Se você cravou essa parte de cima, se isso aqui seu está correto, mas você usou uma fundamentação diferente, de alguma forma o que você escolheu de fundamentação, o artigo que você citou, vai justificar o que você escreveu, a não ser que você tenha errado realmente feio na hora de citar o artigo, citou um número errado, alguma coisa assim. Mas, caso diferente, o seu artigo, ainda que não da forma como a banca esperava, também fundamentava. Então é o tipo de recurso que vale a pena. O importante mesmo é acertar o conteúdo, né? Acertar a matéria de fundo. A citação do artigo que fundamenta, eventualmente a gente vê isso em diversas provas, a legislação brasileira é muito extensa, a gente tem leis de diversas esferas, federal, estadual, municipal, lei complementar, Constituição, regulamentos, então às vezes a gente tem leis que falam mais ou menos a mesma coisa, então às vezes é possível você
responder perfeitamente uma questão fundamentando num artigo diferente. Então, isso aí pode fundamentar o recurso, pode ser apto a ensejar um recurso. Mas, como eu disse, para essa prova específica, o recurso exige uma análise criteriosa. Tanto que a gente orienta vocês de não comprar de início, assim, até porque a gente não tem problema de vaga, realmente são poucas pessoas vindo recorrer, porque é um investimento, é uma coisa delicada. Então a gente ainda está com a disponibilidade. Sei que o pessoal esteja sempre tem o pessoal que deixa tudo para a última hora, né? Então pode chegar aí amanhã, 26 a 27, vir um monte de gente e a gente ficar ocupar toda a nossa capacidade de atender. Mas a princípio a gente orienta, envia a prova, a gente vê se o recurso é cabível, é razoável ou não, e a gente dá o retorno. Ó, a gente consegue fazer um recurso competitivo, que vale a pena arriscar, que tem uma chance de provimento considerável aqui. Aí você compra e... Desculpa, pessoal. Aí você compra e o professor Sandro vai elaborar o recurso para você. Depois eu dou uma olhada para ver se tem alguma coisa a acrescentar na parte de gramática e tal. Mas basicamente ali é o recurso na área de conteúdo. É a questão de fazer essa análise prévia que é importante porque é aquilo, né? Às vezes o candidato acha que a questão, valeria o recurso daquela questão ali com base nos conhecimentos dele. É um candidato que estudou muito, se preparou, fez a prova, mas tem o conhecimento de candidato, vamos dizer. E às vezes o professor Sandro, por ter um conhecimento mais vasto, vai discordar do candidato. Fala, olha, eu entendo que você veja margem para recurso aqui, mas olha, não é o caso. Assim, você não está observando detalhe tal, detalhe tal. Então, infelizmente, dá até para fazer um recurso, mas acho que a chance de sucesso é pequena. Vira e mexe, isso acontece com a gente. Às vezes, uma coisa que é comum no ponto, os primeiros colocados de praticamente todos os concursos fazem um recurso com a gente. Porque, assim, quando a pessoa tá distante das vagas, tá com uma certa dificuldade, vamos dizer assim, tem mais chance de não entrar do que entrar, o investimento do recurso é X, e é o valor financeiro efetivamente que aquilo ali custa. Então ele vê como aquilo. Quando o aluno tem muito mais chance de entrar do que não, por exemplo, o aluno que já está dentro das vagas e que pensa em recorrer, que sabe que outras pessoas vão recorrer e pode ultrapassá-lo, então ele quer recorrer para defender a posição, e por isso que eu falei dos primeiros colocados, porque se tiver 20 vagas não, mas concurso para 2, 3, até 5 vagas, primeiro colocado, ele está se sentindo super dentro. Para esse candidato, o recurso não vale aquele valor monetário. É X% do primeiro salário. E normalmente é um percentual baixo. Então, para ele, o recurso não pesa. Porque eu digo isso porque já teve caso da pessoa contratar e a gente falar, olha, a chance do seu recurso é mínima, mas o cara fala, ó, eu já estou dentro, se isso aí eu vou gastar do meu primeiro salário, mas tá um negócio, como eu já estou dentro, quero garantir que eu realmente já esteja dentro. Vai que todo mundo entra com recurso e me ultrapassa. Então, ainda que a chance seja pequena, qualquer décimo, qualquer coisinha que venha, já é uma garantia a mais de não perder a posição dentro das vagas. Então, estou ciente que a chance é pequena, mas por favor, façam recurso. Vira e mexe a gente tem isso. Então, o cara que está muito perto de entrar nas vagas ali, depende de muito pouco, o cara fala, a diferença, se eu parar agora, eu já estou fora. Então, o não eu já tenho. Então, eu sei que a chance é pequena, mas é toda a chance que eu tenho. Então, podem fazer, estou ciente da dificuldade, mas podem fazer. Aqui o pessoal falando de análise prévia. Realmente, a análise prévia demanda um certo tempo e o recurso tem prazo, né? O dia 28 está aí. Então, se chegar dia 27 e mandar uma prova para a gente, vai ficar bastante corrido. Então, assim, quem quiser ter essa análise assim para ver se cabe ou não, por gentileza, de hoje para amanhã, assim, no começo do dia, para o professor Sandro ter a condição de poder analisar com a calma que merece. Vocês devem saber, praticamente todo professor de concurso é servidor público, né? Até isso que nos qualifica até para dar as aulas. Então, a aula tende a ser, a gente já tem um emprego, a aula é o segundo emprego, então a gente trabalha à noite, é a segunda jornada. Uma prova nessa complexidade, se chegar na véspera do concurso, dia 27, véspera do prazo, e entrar em 10 análises, 10 redações para o professor Sandro
ver análise, não tem como. Não tem como, porque a análise prévia de cada prova dessa, de cada questão dessa, é bastante complexa e, então, e não dá para fazer correndo. Recurso é o tipo de coisa que não dá para fazer correndo, você não ganha escala. Ainda que você possa, entre um recurso e outro, aproveitar alguma coisa, você aproveita muito mais a ideia do que qualquer outra coisa, porque na hora de redigir, você vai redigir o recurso de acordo com a prova do candidato. Então, você praticamente não aproveita texto de um para o outro, são trabalhos individuais e esse recurso especificamente até teve um tempo bastante considerável aí de prazo recursal. O padrão das outras bancas, o padrão do mercado, a nota é divulgada num dia, é o dia 1. Aí no dia 2 sai o espelho. E aí no dia 3 acaba o prazo. O CESP é 6 da tarde, a FCC meia-noite. Então você recebe a prova num dia e tem até o dia seguinte para protocolar o recurso. Nesses é bastante complicado. Se fosse uma prova dessa com esse prazo, quantos recursos o professor Sano conseguiria fazer com qualidade nesse prazo, considerando a extensão da prova, a complexidade do tema? Fazer 5, 6, dependendo de como tiver a disponibilidade de horário dele no outro emprego. Então pensem que de todos os candidatos que estão aí, de todos os candidatos que fizeram discursiva, só vão poder ser atendidos ali 5 ou 6. Então, por isso que a gente recomenda que, ó, se você quer mesmo, venha, porque acaba. É muito comum a gente encerrar as vendas antes do prazo, porque todos os professores que têm o domínio daquela matéria ali já estão com a sua capacidade de trabalho já tomada. E por mais que a gente queira, a gente não dá para fazer recurso correndo, porque é um serviço de muito cuidado, muita cautela e de excelência. É a hora em que a gente, vamos dizer, a hora que o professor está brigando de igual para igual com a banca, porque na aula o professor transmite o conteúdo para o candidato, né, que é a pessoa que está aprendendo. Então é essa relação. O recurso é professor contra a banca, então é um fight ali de pessoas que têm o domínio da matéria, né, uma tentando mostrar o erro da outra. Então é uma coisa que não é simples de fazer, dá trabalho. E a gente, por isso que a gente sempre tem uma quantidade limitada. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: eu vejo muita gente que trabalha contrata recursos e passa, né, especialmente que passam, a gente pede, pô, será que você não dá uma entrevista pra gente? Faz um depoimento e tal? E o pessoal não costuma, não é muito solícito nessa hora. Porque existe um certo preconceito de que se você chega no seu, passa no concurso, chegou lá e alguém fica sabendo que você contratou um recurso profissional, e aí o cara nem entende a matéria, pagou para entrar, sem é mole, pô, esse cara não sabe fazer o próprio recurso, como é que ele pode estar aqui? Né, a gente ouve, a gente tem essa sensação assim entre os candidatos, as pessoas falam, não, eu queria, né, ser reservado e tal, do mesmo jeito que uma coisa que hoje em dia já está bem menos, mas quando começou a se ter vagas para deficientes físicos, quando a pessoa tinha alguma deficiência que não era muito aparente, por exemplo, um problema de audição, que você põe ali o aparelho auditivo e é discreto, ou então um grau de miopia acima, são 6 graus, que é considerado acima disso, você pode entrar na vaga de PNE. Então, uma pessoa que está ali só tem um óculos, um fundo de garrafa, mas teoricamente não teria nada que o impedisse de concorrer em igualdade de condições com os outros. Antigamente, o pessoal tinha um certo preconceito com essas pessoas, o que é uma desumanidade. Hoje em dia a gente vê muito menos, mas já ouvi falar muito disso. Então, estou falando isso aqui porque nós somos extremamente sigilosos com o nosso recurso. Você vai mandar, a gente vai tratar tudo por e-mail com você. É você que vai protocolar o recurso na banca. E quando ocorre de algum aluno permitir dar um depoimento para a gente, escrever um texto dizendo como foi o atendimento e como que ele passou, qual foi a majoração e tal, a gente publica sempre com siglas, e sigla até às vezes tem nada a ver com o nome da pessoa, põe 3 letras lá qualquer, justamente para não se identificar a pessoa que contratou o nosso recurso. Porque por essa pecha, assim, que eu acho injustificável, mas é aquilo, né? Ainda mais é a primeira impressão, né? Tá todo mundo entrando junto ali. As pessoas podem ter a sensação de que, isso aí entrou com recurso e não deve ser tão bom, senão ele faria o próprio recurso. Então, assim, todo mundo pode fazer o próprio recurso. E aí entra o que para mim é o crucial dos recursos nossos aqui. Quantos recursos você já fez na sua vida? Já pode ter feito outros concursos, deve ter feito outros concursos. Imagino que já tenha redigido
um ou outro recurso para si mesmo. Um, dois, cinco. E imagino também que vários aí nunca redigiu nenhum, né? Porque não foi o caso. Então, assim, você conhece a matéria, você tem aqui o padrão de resposta, o espelho, e claro, se você sentar, ler o padrão, ler sua prova, procurar em bibliografia e tal, você vai conseguir escrever um recurso. Só que vai ser o quê? O seu primeiro recurso da vida? Segundo? Quinto? Não tem experiência. E quando a gente manda aluno estudar matemática, a gente fala, ó, faça 1000 questões de matemática. Vai estudar direito administrativo, faça 2000 questões de direito administrativo. A gente sempre fala isso pelo quê? Pela repetição. O ganho de conhecimento se dá muito pela repetição. Treino, treino. Dá aula de redação, acho que é uma redação por dia por um mês. Puro treino. Se você for fazer o seu recurso, qual o treino em recursos que você tem? Provavelmente não tem, né? E a gente aqui trabalha com todos os recursos, praticamente todos os concursos que aparecem. É difícil passar um mês aqui sem fazer recurso, e quando é recurso, concursos grandes, a gente faz muito. Então, o professor Sandro, eu não tenho aqui uma estatística, mas eu tenho certo, pelo tempo de casa que ele tem, já elaborou centenas de recursos, algumas chances de ter passado de 1000, de serem milhares, e de bancas diversas, em situações diversas, sempre dentro das matérias que ele ministra, mas situações diversas e também vendo a evolução no tempo. Então, é prática, é como se ele tivesse ido para a prova, estudado tudo, e você ido para a prova sem estudar nada. E aí é a diferença de você fazer o seu recurso e ele fazer o recurso profissional. Porque a gente percebe o que a banca acolhe, o que não acolhe, qual a melhor forma de colocar. Tem a variação de uma banca para outra, então já conhece aquela banca que é assim, a outra é assado. É aquilo, é feito com muita frequência. É igual você decorar sua própria casa ou chamar um arquiteto. É igual você instalar seu próprio ventilador de teto ou chamar um eletricista. Muitas vezes você consegue fazer sozinho. Menos qualidade, muito mais tempo. E vocês estão aí com o emprego em jogo, né? Então, pensando nem em dinheiro não, pensando em tudo. Pensa o tempo que vocês levaram na preparação, o quanto de coisa boa vocês abriram mão para estar estudando, contato com a família, com amigos, gente que termina namoro, videogame, futebol, nada, televisão, nada, um celularzinho ali de leve, mas abre-se mão de muita coisa para estudar para um concurso. E quando chega aqui, é a última etapa, é o último ponto. Então, às vezes, ainda que financeiramente a gente sabe que não é uma coisa muito simples, mas pode ser a diferença entre entrar ou não no concurso. E o último ponto que eu gosto de colocar é o seguinte: é o aluno que passa, não é o professor. Por melhor que seja a nossa aula, por mais atualizado seja o material, por mais bem explicativas que sejam as questões que a gente põe, né, para exemplificar o que vai cair na prova, por melhor que seja a aula, ajuda muito, mas quem estuda é o aluno. Um aluno que não estuda, um aluno ruim, o melhor material do mundo não vai passar. E por outro lado, um aluno muito bom, que tem um potencial, que tem um conhecimento adquirido de bagagem e tal, mesmo com material não tão bom na mão às vezes, passa. Então, não é o professor que passa ou que reprova o aluno, é o aluno. No recurso, não. Recurso, você contrata a gente e vai para a praia. E quando a gente tiver o recurso pronto, a gente vai te devolver e você vai copiar e colar no site da banca. Para você usualmente ainda dá um trabalhinho, ela desabilita a função do excluir. Ela desabilita a função do colar, do copiar e colar. Então, sempre que é FCC, a gente procura mandar os recursos para os alunos com uma margenzinha boa de tempo, porque às vezes o recurso é muito longo, o aluno vai ter que redigitar aquilo, pode não estar no lugar com acesso e tal, a computador, então a gente procura dar um prazozinho, dar uma folga para a pessoa receber o recurso. E aí vai lá e redigita, né, o que a gente passou. Mas não precisa mexer, não é para mexer. Que às vezes, sabe quando no objetivo você marca uma e na hora de passar para o cartão de resposta, estava na B. Na hora de passar você, ó, não é. E aí você corrige errado, era B, você botou para aí, era B de verdade. Às vezes a gente tem isso nos recursos. Quando o professor elabora um recurso, uma palavra ou outra, alguma coisa assim, naturalmente pode ser mudada, mas às vezes alguma construção, alguma palavra, alguma coisa é feita com uma função muito específica, ou então algo não é falado por uma questão muito específica. Então, às vezes o aluno recebe, professor, eu quero acrescentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O professor vai analisar, mas nem sempre vai recomendar, porque você não está contratando só
a elaboração, a escrita do recurso. Está contratando o conhecimento do professor do que ele pode escrever para ter mais chance com a banca. A gente tem retorno de muitos recursos que a gente faz ao longo dos anos todos, de todos os professores. Então a gente acompanha e vê qual argumento que é mais bem aceito, qual que não é, que tipo de coisa vale discutir, que tipo de coisa não vale. Então às vezes o aluno está colocando alguma coisa ali que vai tornar o recurso maior, e aí vocês sabem que quanto maior um texto, menos atenção a pessoa presta em cada coisa. É igual na física, pressão, né? Quanto maior a área, você tem menos pressão. Você concentra ali, você tem uma pressão mais forte. Muito volume de matéria é muito um recurso muito extenso acaba diluindo o que é importante no meio de, às vezes, um palavrório ali, uma série de coisas que não era tão importante assim. Então, o recurso bom é o recurso que aborda tudo que tem que abordar, mas é o mais enxuto possível. Porque senão, às vezes, você tem um ponto ali que é legal, que é um ponto que poderia te dar o problema do recurso, só que esse ponto está num parágrafo de 10 linhas e que você fala de mais um monte de outra coisa. Às vezes o examinador nem percebe aquele seu argumento ali. Então, a gente sabe, a gente trabalha com centenas de recursos, então e depois vendo o resultado deles. Então a gente meio que tem ali o nosso padrão de tamanho, de coisas a abordar, a não abordar, a sequência que se aborda e tal. É sempre uma decisão estratégica. Às vezes, a pessoa ficou pequeno demais o recurso. Justamente isso. A gente brinca lá no trabalho, que lá no SUSEP eu trabalho na parte de julgamentos e tal, processo sancionador, né? Processo de aplicação de multa. E o nosso comentário é o seguinte: quando chega uma defesa de 40 páginas, eu nem leio e assino a multa. Esse cara botou 40 páginas, é um monte de jurisprudência, bibliografia gringa e lá 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 lá. Você pode ler aquilo com todo o carinho do mundo e provavelmente você vai ver que o cara não tem razão. A prova ele realmente errou. O cara, desculpa, foi da SUSEP, né? O cara não tem razão, realmente errou, merece uma multa. Por outro lado, você recebe uma defesa de uma página. Opa, pô, o cara escreveu só uma página. Ele tem um motivo muito bom, porque jogou tudo naquele motivo. E aí você lê com mais cuidado e muito provavelmente o cara tem razão. Porque para botar um recurso tão pequeno assim, botar uma defesa no processo judicial lá administrativo, ou a gente aqui usar um recurso muito pequeno, a gente está mostrando para a banca, eu nem vou ficar de lenga-lenga porque o erro é óbvio, não vou gastar o tempo de vocês não, é isso aqui. E põe ali bem pontualmente. Pensar também que o examinador vai ler vários recursos num dia. Não é uma coisa que se paga muito bem. Corrigir prova de concurso não paga muito bem. Um valor que está desatualizado, né, bem desatualizado, mas em torno de 2007, 2008, prova da OAB, a prova para você tirar a carteira de advogado, pagava-se R$ 2 por questão corrigida. E questão assim, de 20, 30 linhas. R$ 2 para cada uma. Então, o cara ficava ali o dia inteiro fazendo aquilo, que costuma ser lote de 100, o cara corrigia 100 questões, ganhava R$ 2.000. Não, desculpa, o cara foi correr 100 questões e ganhava R$ 200. É tão absurdo que eu, no final de fazer a conta aqui, eu me enrolei. Então você vê, o dia inteiro corrigindo prova para ganhar R$ 200. Ou ainda que seja mais hoje em dia e tal. Qual profissional que aceita trabalhar por essa remuneração? Um profissional muito bom, ele não vai estar fazendo isso, ele vai estar dando aula no ponto, como o professor Sandro. Pergunta se o professor Sandro tem interesse em corrigir redação na FCC. Nenhum, porque é uma carga de trabalho absurda que, naturalmente, dando aula aqui, pela qualificação dele, os alunos procuram e tal, e tem uma remuneração muito melhor do que o examinador. Então, isso é uma coisa curiosa. Quando a gente está na faculdade, a gente escreve para o professor corrigir. Então, a gente escreve partindo do pressuposto de que ele tem mais conhecimento do que a gente tem que dar tudo de si ali, como se fala, tem que colocar tudo ali. Já no concurso, não. Às vezes eu vejo gente perdendo ponto porque sabia mais do que o examinador. Botou muito conhecimento, fez uma coisa ali e tal, que o cara, o examinador, lê muito rapidinho, corrige tudo muito rápido, tem um volume muito grande de coisa para corrigir, e nem considerou aquilo, nem sabia daquilo que o candidato botou e não dava pontuação. Aí no recurso, o recurso, ainda que seja
feito rapidamente, não é como a primeira correção. É uma outra banca. Te imagina que sejam as pessoas foram promovidas, né? Ó, você fica um ano lá corrigindo, fazendo a primeira correção. Não, agora tu tá bem, então você vai fazer a segunda correção, você vai ficar na banca recursal, não na banca examinadora. Então a gente tem ali uma coisa um pouco mais bem feita. E você tem um texto defendendo a sua prova, né? Mostrando onde está cada ponto, mostrando onde foi o desconto e tal. Então é como se ele corrigisse de novo a prova, com mais cuidado, mais conhecimento e um roteiro de correção. Tipo, comentários do diretor em filme. Você tem um comentário do aluno. Olha, eu escrevi isso aqui porque é isso, 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 o livro tal, e está assim no padrão, não sei o que lá. Então, ao você explicar para o examinador a sua resposta, às vezes uma coisa que você até construiu mal, um texto ficou truncado, não ficou muito claro, mas se for bem enfático ali no recurso, às vezes isso deixa de ser levado em conta e você ganha pontuação, mesmo que não tenha sido um primor de redação. A pessoa perguntando a pergunta clássica aqui, se após o recurso a nota pode diminuir. Eu trabalho com recurso desde 2007, se não me engano. Porque eu não tenho como falar sim ou não especificamente. Eu trabalho com recurso desde 2007, direto. Só vi uma vez uma nota ser diminuída da banca IBFC e foi uma pessoa, na época, nem fui eu diretamente que trabalhei, mas isso aconteceu no ponto, então é uma história que a gente sempre comenta assim. Só que o caso dele foi um erro técnico, assim, a prova dele era muito ruim, assim, muito mal escrito, uma redação aberta, assim, tem uma atualidade. Daquelas que não era nem para ser qualificada. E ele tinha uma nota perto de 8. E aí, quando a equipe da época viu aquilo e foi falar da viabilidade, ele falou: olha, não só não é viável o recurso, como a banca foi generosa demais. A gente viu que a gente vê, recebe dezenas, centenas de provas, dependendo do tamanho do concurso, para fazer a análise. Então a gente compara uma prova com a outra. E muitas vezes a gente saca assim, pô, esses dois aqui escreveram muito parecido, esse aqui tem uma nota bem maior do que o outro. Então esse da nota menor, aqui cabe recurso bem. Claro que a gente não chega no recurso e fala, viu uma outra prova que teve nota assim, claro que não. Mas a gente consegue fazer essa comparação interna. E a prova do cara realmente é um absurdo, assim, é uma prova para tirar 4 e gente escreveu muito melhor, com muito mais precisão, muito mais correto, e tirou 6, 7 e ainda deu nota próxima de 8. A gente explicou, só que ele precisava de mais meio pontinho para entrar nas vagas, era alguma coisa assim, sabe? Ele estava fora das vagas, então ele estava perdido. Ele falou, ó, já estou fora, obrigado pela honestidade de vocês, mas para mim vale. E aí a nota dele baixou 2 ou 3 pontos. Mas foi um caso só para mostrar que a exceção que justifica a regra. Né? E era um caso muito atípico, assim, a prova dele estava muito fora. Realmente parece que foi coisa de computador, sabe? Que foi corrigida uma prova e lançada a nota de outra, e aí tava totalmente fora. Então é isso. O professor Sandra está colocando uma consideração muito pertinente aqui de direito administrativo em geral e outro negócio, né? Um concurso público tanto que a gente estuda em direito administrativo, né, as condições do concurso, se aplica naturalmente. E como nos recursos em geral, recurso quando você recebe uma multa da Receita Federal, recurso quando uma multa da SUSEP, lá onde eu trabalho, recursos administrativos em geral, o recurso, por ser de iniciativa do recorrente, né, enfim, não da administração, né, da parte, a regra é que ele não pode prejudicar a própria parte. Então, se a pessoa toma a iniciativa de recorrer, o máximo que pode acontecer é ser mantida a decisão original. O famoso é a vedação do reformatio impejus, que se fala também em direito penal latino, em direito tem se usa bastante. Salvo casos excepcionalíssimos. E em direito administrativo, assim, tem casos que entra com recurso, quando vê que aquilo ali tá com problema, nos casos excepcionais, abre-se vista de novo para a pessoa se manifestar, ó, tem potencial de sua decisão, uma multa, tem potencial da gente aumentar a sua multa por causa do recurso. Então, pode fazer um novo recurso sabendo que você tem chance de ter uma multa aumentada. Pelo menos se faz um contraditório. Mas realmente, como a professor colocou, é uma coisa muito excepcional. Em concurso não existe. Concurso abrir novamente assim não é uma coisa que foge da realidade. Então, assim, o FCC trabalha muito com o FCC, assim, FCC e CESP, né? São as principais bancas assim, que a gente tem. Nunca vimos aí, em anos e anos, nunca vimos a nota ser diminuída, não. Então,
a gente tem aqui, deixa eu mais uma vez compartilhar, só para o padrão aqui tá de, né, as notas, você vê aqui onde foi tirado cada ponto, então o recurso é bastante direcionado e você pode, sabe exatamente, quando é um texto maior, assim, como esse aqui tem algumas informações, então às vezes você poder ter perdido um ponto ou outro aqui, e aí vai ter uma certa dificuldadezinha de achar aqui dentro. Mas em outros lugares, aqui é um pouco menor, aqui é um pouco menor. É a conclusão do voto pela inadmissibilidade, que tem um negócio em caráter terminativo. Aqui, muito provavelmente, o aluno perdeu um ponto porque falou que era inadmissibilidade, mas não falou que era terminativo, ou falou isso e não botou o artigo lá. Aí perdeu-se um pontinho aqui. Mas é feito assim, então quando a prova é submetida à nossa análise, a gente vê cada faixa aqui, né, cada quesito, e costuma dar a notícia do tipo, ó, vimos margem, a professor Sandro vai colocar, via margem nesse item aqui. Ou esse aqui, apesar de você ter perdido um ponto, você perdeu com razão porque você não citou o fundamento jurídico, ou você não falou do terminativo. Então, aqui não adianta recorrer. Mas nesse aqui, tudo que está aqui está na sua prova, até a fundamentação. Não sei de onde que eles tiraram esse um pontinho. Então, vou fazer o recurso mostrando que a sua prova atendeu completamente, integralmente, o parâmetro aqui da banca. Então, os recursos são feitos assim, separadamente por quesito. A análise, aí vocês aceitando a contratação, o recurso em si é feito depois. Mais uma vez lembrando, o recurso a gente não protocola no site para vocês. O recurso é enviado para vocês protocolarem. Então é sigilo total, né? A gente não vai ter acesso ao seu login e senha no site. A gente vai mandar para o seu e-mail, é sigiloso, é reservado. Quando a gente divulga alguma coisa, a gente divulga números macro, assim, fizemos 50 recursos desse concurso aqui, tivemos uma aprovação percentual tal. Já usei um recurso uma vez um print de um recurso assim para mostrar o sucesso que a gente teve, sempre cortando totalmente o nome do aluno, do candidato, né? Preferencialmente até nem mostrando o espelho da prova dele, porque às vezes identifica pela caligrafia, né? Mas ali eu mostrei mais o quadro de notas, né? Aqui o espelho de prova, para mostrar que justamente é possível chegar na nota máxima, que acho que eu nunca vi ninguém atingir uma nota máxima de prova do CESP. Claro que já aconteceu. Acho que eu nunca vi ninguém atingir nota máxima no CESP na prova, assim, na primeira correção. Mas com recurso eu já vi alguns, com uma certa frequência. E aqui, como a nota é muito quebradinha, provavelmente sempre vai ficar um pontinho ou outro que dificulte chegar no máximo, nem que seja pelo micro e tal. Mas é uma prova que vocês vão ver onde que tem espaço para majorar e concurso é aquilo, né? Tem que ver como é que tá ali a fila e tal, mas às vezes um décimo, um pontinho, 2 pontinhos é a diferença entre o emprego ou continuar na fila. Então, o recurso pode ser mínimo mas pode resolver. E para terminar, é uma história essa história é sensacional, é quase uma fábula nossa. Quando eu entrei na SUSEP, teve um aluno que ganhou, a prova valia 100, era a ESAF. Ele ganhou 18 pontos no recurso. 18. Então ele estava lá embaixo e entrou nas vagas. E aí naqueles chats, né, dos candidatos, o pessoal começou a falar, né? Isso aí é bicho, é peixada, não é possível, é parente do político, depois vamos ver qual que absurdo, 18 pontos, o pessoal ganhando 2, 3, 1, muita gente, 18 pontos no recurso, isso não existe. E questionando mesmo, assim, querendo depois ver quem é a pessoa, conhecer a pessoa, né, pessoalmente ali para questionar, né? Coisa estranha. Era o Igor Oliveira, o coordenador pedagógico aqui do ponto. Ele trabalhava, na época ele não era coordenador, ele era professor só, e trabalhava com recursos, e ele fez o próprio recurso com o maior carinho da terra, afinal, próprio recurso. Você, por mais enfim, deu o famoso plus a mais, né? Fez ali com aquele empenho absoluto e bateu o recorde de majoração de recursos que a gente já viu na vida, fazendo o próprio recurso para entrar na SUSEP. E aí depois, quando o pessoal foi conhecer ele para ver que filho de político que ele era, viram que não, que ele era um professor de concurso, estava muito acostumado a fazer aquilo, ele mostrou o recurso dele e virou até um paradigma aqui pra gente
Então é uma coisa interessante. O consultor técnico, eu perguntando aqui, vamos fazer também para consultor técnico? Como são muitas áreas muito distintas, às vezes a gente tem dificuldade pelo conteúdo, de achar algum professor que consiga lidar com aquilo, ou pelo padrão de resposta, varia. Então, assim, eu recomendo não estar disponível ali no site agora para venda, porque senão a gente ter que colocar todos os cargos. Não colocou no primeiro momento, mas pode mandar a prova para a gente fazer a análise. Eu recebi algumas provas, e só que realmente eram provas que infelizmente, acabou que não cabia o recurso. Mas manda o e-mail, que é o e-mail coordenação.recursos@pontodosconcursos.com.br. Tá lá na página de contratação dos recursos nosso, tem o link lá. Manda o e-mail da gente que a gente dá uma olhada se o recurso cabe, se a gente vai ter pessoal qualificado para conseguir fazer o recurso competitivo, de qualidade. E aí, se a gente vê que dá liga, a gente lança ele no site para contratação e já entra com recurso para vocês. Tá certo, gente. Acho que eu falei. Opa! Meu celular entrou sozinho aqui, desculpa. Acho que eu coloquei aí o que eu podia falar para tirar as dúvidas, para esclarecer um pouquinho como é que funciona aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente ali por e-mail. Os recursos estão lá disponíveis. Não deixe para a última hora, porque se todo mundo deixar para a última hora, vai ficar a gente sem. A gente tem disponibilidade hoje. Mas 4, 5 pessoas que contratem, o professor Sandro é um só. Eu estou aqui também, mas ele é o especialista da matéria, eu pego uma outra parte. Então, se quiserem que o professor que deu aula de discursiva, que muita gente conseguiu uma excelente nota com a aula dele, se quiser que ele faça o seu recurso, não deixe para a última hora, não. O e-mail, para onde manda a prova, é o e-mail coordenação. Eu vou até copiar aqui certinho. Coordenação.recursos. Nesse link aí que foi colocado no chat, confira os recursos para a CLDF, está aqui no chat. Ele leva direto para a página dos recursos. Eu estou clicando aqui que eu vou copiar no chat aqui o e-mail também. Aí você entra aqui no detalhes e aí vai ter aqui no canto inferior um textinho explicativo. Tem um vídeo falando de como funciona e tal. coordenação.recursos@pontodosconcursos.com.br. Deixa eu jogar aqui também para o pessoal copiar e colar tranquilamente. Aqui e no link do YouTube. Pronto, já tem um Ctrl+C, Ctrl+V aí, nada se cria, tudo se copia e cola. Gente, agradeço aí a atenção de vocês. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso, a gente teve um probleminha técnico de falta de luz no município de Juiz de Fora. A cidade inteira teve uma tempestade elétrica lá. A cidade inteira ficou sem chuva, sem luz, sem energia elétrica. E lá que está o servidor nosso, né, a organização dos vídeos e tal. E para completar, quando estava tudo certo, quando eu fui encaixar o microfonezinho aqui no laptop, eu esbarrei no botão de desliga. Então vamos uns minutinhos a mais por falha humana desse que vos fala. Mas espero poder ter podido contribuir aí. Agradeço a atenção do professor Sandro, participou aqui, tirou as dúvidas dos alunos aqui no chat, falando da questão do recurso, da redução da nota e tal. E querendo, é só procurar a gente lá no ponto, tá certo? Grande abraço para todos aí, uma boa noite, boa sorte aí no certame.